Normalizou aí, gente, para vocês? Normalizou. Tá gravando. Joia. Andréia, posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Na verdade, não é mostrar a praça, é só tirar uma dúvida do trabalho agora da V3. Joia. Posso só apresentar a tela? Claro. Na verdade, é só mostrar as áreas que a gente estava determinando ontem, as áreas que quer demolir e que não quer. Certo. Aí tá aparecendo aí? Sim. É tipo de deixar. A gente deixou onde tá essas bolinhas azuis, que esse aqui de cima é a Unimed. Certo. A gente não sabia se podia tirar ou não. E a faculdade quer fazer tipo um acordo e tal. E o posto de gasolina, porque tipo, é tão no cantinho e Peraí, aparentemente onde que está o posto de gasolina? Passa o mouse é aí, aqui, onde que ele é está. aqui no canto, Do outro lado. aqui no canto de baixo. Tá. Tu tirou os pontinhos verdes, Letícia? É porque seria todo o resto. Peraí, o que está em vermelho, que você está indicando aí como comercial, seria o que iria sair? Não, seria só o posto. Seria tipo só essa região aqui. Opa, despertador. Seria tipo Tá. isso aqui que ia ficar. Isso aqui que ia ficar. É a Unimed. E aí a Unimed, e esse verde aí é o quê? Instituição pública. É o quê? É É aquela a Anvisa? Anvisa. Ah, a Anvisa também é interessante deixar. E aqui é a faculdade, que a gente faz o acordo e tal, que a gente planeja fazer. Certo. Tá. E esse que está em roxo aí, que vocês estão marcando como vazio, isso aí não é um edifício, não, gente? Aqui Não, na quadra ali da Dom Manuel. é um edifício, tá no residencial, ó. Tá no O vazio residencial. tá rosa, que é isso Então, aqui. esse edifício, no caso, ele fica, né? A gente tava pensando em tirar, ou é melhor deixar? Para A gente fazer não sabe a ainda. retirada de um edifício fica mais complicado. Aí Então, você tem duas situações. Você tem, tá como residencial, né? Mas se você for fazer a divisão dos lotes, a divisão, esse edifício ele tá num lote, né? uhum, E essa casa que ela é bem parece, né, que pelas fotos que vocês todos mostraram e pelo também que eu costumo passar ali na frente, a casa me parece que está sem uso, a gente também acha. né? Então, aí no caso você deixaria o edifício e tiraria a casa, que é uma desapropriação, uma indenização bem mais barata, no caso, para a Uhum. prefeitura. Então, assim, o que eu acho que vocês devem observar aí? Onde você tem edifício, quer dizer, onde você tem verticalização, a indenização fica bem mais complicada. E se você tiver pelo menos 30 metros, certo? De distância em relação ao riacho, então dá para deixar. Tá bom. E em alguns casos, mesmo que você não tenha os 30 metros, a gente teria que se adequar se realmente for uma construção mais verticalizada, que aí, no caso, que não esteja sem uso, né, que não esteja em situação de abandono, aí fica um pouco mais difícil, tá? De Tá. apropriar, mas estando sem uso, os instrumentos do Estatuto da Cidade, todos eles facilitam a gente fazer isso, né? Você pode aplicar aí um IPTU progressivo, você já pode indenizar mesmo como uma área de interesse social, tá certo? Essa esquina que está em roxo, esquina da Pinto Madeira com Dom Manuel, São duas casas abandonadas. são abandonadas, ótimo, porque aí você já fica com uma frente de parque também bem generosa para Dom Manuel, né? Esse é o problema, porque, tipo, se deixar a Unimed, a Anvisa e o prédio, fica só isso aqui isolado. Como? Porque, tipo, a gente deixaria o prédio, a Anvisa e a Unimed. Aí ficaria só Entendi.
casas isoladas. Tipo, para acessar a parte do parque seria meio Não, complicado. então não teria como. Então não adianta desapropriar essa parte. Pois é. Desapropria só a parte da casa, né? E essa da Gervásio Gurgel, aí tem a empresa, o que é isso que tem? Tipo uns São galpões? os comércios pequenininhos, às vezes tem essa parte residencial no final da rua. Tudo parece muito abandonado. Tá. Então, tudo Tem um bem. Então, outro que aquela tá esquina ali da ocupado. Pinto Madeira com a do Manuel, você deixa, porque se é uma área que você não consegue dar acesso, também não vale a pena você comprar e indenizar ela, né? É. A gente também pensou em tirar essa parte que tá não identificada, que tá de azul. Assim, esse azul aqua, né? Tipo, esse azul verde água. É. Porque ele Sim. tá meio que invadindo a área do riacho. Eu acho que ele É não bem tá. próximo. O riacho passa aqui, pera. Bem assim. Ele não tá respeitando os 30 metros, né? Uhum. E aí a Então, gente. sim, aí você tem justificativo suficiente para incorporar essa área também. Aqui tá fazendo essa curva aqui, mas eu não sei porquê. E aí seria mais ou menos. Ele seria meio. É porque a gente tinha feito os pontos verdes, mas não tá nesse mapa. Certo. Como é que Que ia ficaria mais ficar ou no menos parque. o formato, né? Ia ficar meio alongado. Não, o parque, isso aqui seria o parque, aí a casa, e teria tentado demolir essa parte. E fazer o Certo. acordo com a faculdade. Então, Aí ia a ficar faculdade, aqui é um vazio, Sim, então, para ter um campus mais aberto, que você possa, pelo menos, né, ter alguns acessos. Fazer o acordo com a faculdade e com a Unimed também para fornecer os equipamentos e tal. Sim, que a Unimed tem aquelas estações, né, academias também, academia. de ginástica. Joia, eu acho que assim fica bem interessante, que vocês conseguem dar uma continuidade, né? Aí, no caso, em termos da via a ser trabalhada, eu acho que a Rodrigues Júnior é fundamental, né? Sim, sim. Trabalhar o que vocês podem aumentar de calçada nela. Tanto que, ó, se vocês observarem, ela não continua, né, dali para aquele lado ali da Pinto Madeira, parece que ela não continua muito, né? Ela continua aqui. Continua. Tá, mas aí Continua. você daria um tratamento especial aqui nessa calçada para que o usuário já tivesse uma percepção da presença do parque. E seria interessante também colocar na Rodrigues Júnior, nessa área, uma travessia um pouquinho mais elevada, na altura da calçada, né? Como essas que a gente tem na beira-mar também, para garantir um pouco melhor, né, a visualização desse fluxo. André, a gente também pensou em deixar Joaquim Dato, que essa rua ela é bem. E a Moisés Ferreira. Ela não tem nada, na verdade. Ela. Como É é muito onde tem integrada. morador de rua. É. A gente pensou em deixar uma rua de pedestre, transformar ela em rua de pedestre, já que ela ia estar bem integrada com o parque. Aí não sei se dá. Acho que dá, sim. Aí vocês têm que pensar o seguinte: a pedestre, né, com acesso local, ou seja, você vai deixar de uma forma que os carros locais eles possam entrar, mas que os carros que estão passando eles não vão querer entrar. Como que se faz isso normalmente? Através de balizadores, através de disciplinadores de tráfego. Por exemplo, se você coloca os espaçamentos desses balizadores de uma forma que você identifica o espaço do pedestre e deixa o espaço do carro, digamos, mais reduzido, o carro ele vai ter que entrar ali com um pouco mais de cuidado, entende? Ele consegue entrar para fazer uma carga-descarga, ele consegue entrar, quem mora aí nessa rua, né, vai precisar entrar, mas aquele carro que está simplesmente trafegando, quer dar uma volta no quarteirão, ele vai dar a volta ele vai fazer a conversão dele pela Pinto Madeira por outra rua aí, entende? Então, como que você vai fazer isso? Pelos espaçamentos
né, desses balizadores. É só você dar o espaçamento de um carro, e aí, quando o veículo... E também vai dar uma diferenciação no piso, né? Que é mais ou menos como estão fazendo ali na Varjota, não sei se vocês já viram. Sim, perto da rua do Mercado Meireles, né? Sim, É. exatamente. Você tem uns balizadores que disciplinam o tráfego. Quer dizer, nem todo automóvel, nem todo carro vai querer entrar ali. Entendi. Acho que era só isso. Vocês estão lembrados de mais alguma coisa? Não, por mim não. Ah, só mais uma coisa. A gente estava pensando em fazer, tipo, interligar com essa praça que já existe, esse parque. A Do CDL. CDL. Tipo, fazer Sim, como se fosse sim, uma conexão, né? Não seria o mesmo sim, parque, seria só apenas uma conexão. sim. Isso também é bem importante. Até porque eu estou percebendo uma coisa, né? Essa quadra que está entre a Pinto Madeira e a Pero Coelho, que é justamente a quadra onde o parque está, ela é uma quadra mais larga, ó, ela tem quase 200 metros, né? Uhum. Então, seria legal também você ter um sinal de pedestre bem aí no meio, porque aí você não precisa obrigar a pessoa a ir para a esquina para atravessar a rua. Aham. E Entendi. estimula, por exemplo, a pessoa fazer um caminho todo o tempo dentro do parque. Entendi. Então, Dessa acho que era isso mesmo. joia. Era só. Obrigada. De Obrigado. nada. Alguém mais quer mostrar, gente, alguma coisa? Ou alguma coisa do projeto, ou alguma coisa que pesquisou? Professora, eu tinha mandado uma mensagem ontem, mas aí a senhora já respondeu pelo da Letícia, então pode ignorar minha mensagem. Qual era? Não, que eu te Era respondi. de uma área que, para saber se eu poderia desapropriar, e a Letícia está fazendo uma parte do mesmo quarteirão. E aí Certo, a senhora confirmou, então tá tudo tranquilo. tá. É sempre a gente observar isso, né, gente? A gente está, apesar da gente não estar fazendo a visita de campo, a gente está tendo como referência as fotos, né, do passeio virtual aí pelo Google Street View, que são relativamente recentes, né? Então, eu acho que dá para a gente ter um bom parâmetro. Então, a partir desse passeio virtual, é a gente ficar atento a essas áreas que estão sem uso, aquela porta de comércio que você percebe que está fechada, que aparentemente não tem movimento, né? Porque esses carros do Google, eles fazem os levantamentos durante o dia, e, bom, se um comércio que está fechado durante o dia, provavelmente ali não está funcionando nada, né? Então, a gente está atento a essas coisas, né? A essas oportunidades aí de ganhar terreno para o parque, tá? Eu separei hoje, gente, para mostrar para vocês um exemplo de um projeto, tá? Com uma escala um pouco maior do que a escala do projeto que vocês estão fazendo, mas que eu acho que esse projeto tem várias características interessantes que podem ser bastante inspiradoras, né, nesse momento de projeto. Então, é o Parque do Rio Guaíba, que fica na cidade de Porto Alegre. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, tá? Então, vou mostrar um pouquinho aqui do Rio Guaíba. Um minutinho. Aqui, tá? Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí a minha tela, né? O que eu queria chamar a atenção, tá? Nessas imagens que eu vou estar colocando para vocês, vocês podem pesquisar também depois no Google esse lugar que fica lá em Porto Alegre, tá? São projetos relativamente recentes, que foi feita toda uma urbanização na orla do Rio Guaíba, em Porto Alegre, tá?
Então, é uma intervenção de 56,7 hectares, ou seja, quase 60 mil metros quadrados, né? Como eu falei, é uma intervenção numa escala bem maior do que a nossa, mas que também tem algumas similaridades, tá? Essas similaridades eu destaco a questão da proximidade com o corpo hídrico, né? No caso, que é o rio, a presença de alguns equipamentos que seriam interessantes a gente ter também na nossa área, e também o fato de essa área estar numa região central, né, na cidade de Porto Alegre, está próximo, bem próximo do centro, e há também uma revitalização aí, tá, gente? Esse projeto foi inaugurado em 2018, né? Ele é um projeto do Jaime Lerner, Arquitetos Associados. O Jaime Lerner, gente, não sei se vocês conhecem, mas ele é um arquiteto bem conhecido aqui no Brasil, tá? Se você não conhece ou nunca ouviu falar dele, eu sugiro anotar aí no seu caderninho para pesquisar, tá? Aproveitando para falar de referências bibliográficas, ele tem um livro muito interessante, que é um livro super curtinho, tá? Um livro fácil de ler, que chama Acupuntura Urbana. Ele tem vários outros também, tá, gente? Mas o mais conhecido dele é esse. O Jaime Lerner, além de ser um arquiteto bem conhecido, ele ficou com uma notoriedade porque ele também atuou na área política, né? Ele foi prefeito na cidade de Curitiba, acho que por 2 mandatos consecutivos, cerca de 8 anos. E ele é responsável por alguns dos principais intervenções na cidade de Curitiba que melhoraram bastante a cidade. Então, ele tem uma experiência prática, política, né, e de projeto, e é uma referência interessante, tá, de vocês estarem procurando, de vocês estarem conhecendo. É um nome na arquitetura, né, no urbanismo, mais especificamente, é um nome bem conhecido, tá, gente? Então, esse projeto, ele tem essas características, né, ele tem algo de regeneração urbana e de regeneração ambiental. Mas, na verdade, o que eu destacaria mais ainda desse projeto, não tanto a questão da regeneração ambiental puramente relacionada ao ambiente, mas a ecologia social, né, que a gente está sempre desde o começo do semestre falando sobre isso, que a ecologia ela precisa ser ambiental, social e mental. E essa ecologia social, ela se dá principalmente, né, nesses espaços de coletividade, nesses espaços de convivência. Então, ele vai através aí das ferramentas, né, de arquitetura, da paisagem, de luminotecnia, e em conjunção com várias atividades, trazer uma nova forma de relação das pessoas com essa área da cidade. Então, aí o parque urbano, né, mostra a simbiose entre o ambiente construído e natural. E o que eles querem é exatamente essa possibilidade de que as pessoas possam usufruir, né, desse ambiente natural. Que antes do projeto, isso não estava acontecendo muito. Eu vou explicar para vocês um pouco melhor aqui, tá? Bom, depois eu vou fazer uma relação aí das dimensões do Lynch, tá? Bom, aqui eu estou colocando para vocês, tá? Tem uma escala gráfica aí, então dá para vocês terem uma ideia, né, do tamanho do projeto. O projeto tem cerca de 1,5 quilômetros, também não é tão grande assim, tá? Eu vou mexer aqui o meu mouse para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a área do projeto, que vai começando aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, tá? Até essa curva aqui. Toda essa região aqui onde a gente tem essa curva, aqui nós temos uma área com uma predominância institucional, tá? Então, por aqui, eu tenho áreas que são do governo, né? Áreas administrativas institucionais, eu tenho áreas do exército, tá certo? Então,
tenho aqui, a gente vê bastante esse verde por conta de uma predominância de áreas institucionais, tá? Eu estou dizendo que é perto do centro, gente, porque essa região aqui é a região do centro de Porto Alegre, tá? E o que que a gente percebe aqui? Toda essa região aqui da orla, que ela está mais próxima aqui à região do centro, isso aqui que vocês estão vendo, gente, são espécies de containers. E aqui é um muro, tá? Então, não há uma relação, né, nem visual, nem de uso de toda essa área aqui central com essa orla, né, com essa região de orla. E aqui, apesar da gente ter áreas verdes, a cidade não dispunha de uma orla adequada para que as pessoas pudessem desfrutar, né, dessa possibilidade de interação com a orla, como é o que acontece aqui, né? Aqui não há relação. Aqui também não havia relação. Mas após o projeto, vocês vão ver como essa relação vai passar a existir, né? Essas fotos que eu vou mostrar, a maioria das fotos foi eu mesma que tirei, com exceção que vai estar aqui nos slides, das imagens que são maquetes eletrônicas. Essas eu tirei do site do Jaime Lerner, que é um site também que vocês podem estar utilizando como uma fonte de pesquisa, tá, gente? Então, o mais comum, né, em Porto Alegre é as pessoas usarem essas áreas aqui de parque, tá? As pessoas não usavam tanto essa orla aqui, com exceção dessa única área aqui, onde eu estou mostrando aqui esse mouse, com o mouse, que é o gasômetro. Vou já explicar para vocês o que é esse gasômetro. Tá? Então, aqui eu dei um zoom. Com esse zoom, vocês conseguem observar aí uma vista de cima de toda essa área que foi modificada, né? Que é essa área aqui que foi criada, essa área de orla, tá? Acho que dá para estar conseguindo ver aí. Aqui, gente, vocês já estão vendo uma maquete eletrônica, tá? Do projeto, antes de ser concluído, ok? Antes de ser construído. Tanto que a gente vê que tem algumas diferenças, né? Entre o que está proposto aí na maquete eletrônica e o que realmente foi realizado no projeto. Poucas diferenças, tá, gente? Mas a essência está aí. Gente, essa torre que vocês estão vendo aqui no fundo, né, é um marco importante para a cidade. Se nós formos fazer aquele mapa dos elementos, né, da morfologia urbana, do Kevin Lynch, com certeza essa área aí estaria assinalada como um marco. É um marco para a cidade, o gasômetro, as pessoas vão ver o fim de tarde, o pôr do sol do gasômetro. Vocês podem pesquisar na internet aí, pôr do sol do gasômetro, que vai ter bastante foto, ela já é um lugar frequentado aí pelos gaúchos. Só que se resumia somente a essa parte do gasômetro. Esse gasômetro era um gasômetro antigo, que hoje não está mais com o funcionamento de gasômetro, ou seja, não é um local de distribuição de gás, tá? Hoje é um centro cultural. Então, ele também é um equipamento importante, né, como uma âncora, digamos assim, para a ativação e para o uso dessa área. Então, as qualidades arquitetônicas desse projeto estão muito ligadas à forma como ele se insere na paisagem, porque tudo que tem no projeto é feito principalmente para valorizar essa paisagem. Só um minutinho, gente, que eu vou ter que sair aqui um pouquinho. Tem alguém querendo entrar. Ok. Vamos voltar aqui, tá? Então, voltando para falar um pouco mais aqui sobre essas características do projeto, tá?
segurança, abandono e degradação. Enfim, eu acho que esses três problemas, né, são três problemas que a gente encontra em comum com a nossa área de estudo, né? Acredito que vocês possam me relatar alguma semelhança aí com essas questões, né, que são segurança, abandono e degradação. Tá? Com essa implantação do PAC, o que se busca é uma requalificação da área, né? E uma área que ela, por ela ter essa característica central, ela seria uma área, um PAC que visa atender a população da cidade como um todo, né? E no caso 1,5 milhões de pessoas na capital. Por que que eu digo isso? Por ser uma área central, por exemplo. Quem mora no Lago Jacareí vai passear no Lago Jacareí, mas quem não mora lá, nem próximo, com certeza nunca foi lá e nem conhece. No entanto, o centro da cidade é uma área que todo mundo de todos os bairros conhece. Então, a gente considera que esse é um parque para a cidade toda, né? É mais ou menos essa a ideia que a gente quer passar aí. Então, um projeto de regeneração urbana e ambiental, né, que vai ter esse objetivo de afetar positivamente a qualidade de vida, né, dos habitantes da cidade, gerando efeitos sociais positivos, econômicos, ambientais e sistêmicos. A ideia é essa, né, gente? Assim como eu acho que vocês têm os objetivos aí nos projetos de vocês. Conectar as pessoas, a cultura, a história e a natureza num círculo virtuoso de valorização, ou seja, as pessoas valorizam o ambiente valoriza as pessoas, né? E lá eles têm muito essa tradição de ir para um lugar, ficar sentado, vendo uma paisagem, vendo um pôr do sol, e lá o pôr do sol dura bastante tempo, e eles gostam muito de levar o chimarrão, né, e ficar tomando esse chimarrão lá, olhando o pôr do sol. Então, como eu falei para vocês, bem próximo à área central, um parque muito bem conectado à malha urbana. Isso eu considero que é uma característica que a gente tem lá nas nossas áreas do Parque Pajeú também. Tá? Queria falar um pouco sobre essas conexões do parque. Tá? Essa praça, gente, é uma praça que fica exatamente em frente, tá, ao início do percurso que a gente vai fazer, que é em frente ao gasômetro. Na verdade, nessa imagem, eu ainda estou do outro lado da rua, tá? Como se eu estivesse bem aqui, ó, onde eu estou botando aqui o mouse para vocês, tá? Essa praça. Eu não estou no lado da orla ainda. Só um minutinho, gente. Pronto. Vamos lá. Tá? Então, só explicando, a gente, nessa primeira foto, tá? A gente está bem aqui, nessa praça. E vejam só que interessante, né? Essa região da praça, ela vai receber todos os mesmos equipamentos que vai ter lá no parque. Então, tipo de piso, tipo de mobiliário, tipo de iluminação. Vocês prestem atenção, ó. Esse tipo de poste aqui, ele é o poste para iluminar o caminho das pessoas. Ele é completamente diferente daquele poste que fica comum, que a gente está mais acostumado, que fica na rua e que ele serve para iluminar a rua, né? Esse aqui ele é para iluminar os caminhos das pessoas. Então, a gente tem um piso de deck de madeira, a gente tem concreto puxado em loco, tá? E eu quero que vocês prestem atenção também nesses mobiliários, nesses equipamentos, tá? Aqui mais uma vez a gente vê, por exemplo, o ciclista, é possível ele fazer todo o percurso a partir dessa praça ao longo de todo o parque, tá? Essa estrutura, gente, que vocês estão vendo aí, é uma estrutura abandonada do que deveria ser
um trilho para carga e descarga, né, que tinha relação com essa orla, tá, do Rio Guaíba. No entanto, esse trilho está desativado. Então, isso fica sendo uma espécie de escultura, né, que a vegetação vai tomando conta, e essa infraestrutura cinza meio que acaba fazendo parte aí do parque, né? Ela não foi retirada, continua aí, e vocês podem ver que tem um sinal aí, mais ou menos como eu estava explicando para vocês aí do projeto, que é nesse sinal que atravessa-se e começa aqui o percurso do Rio Guaíba, tá? Aqui mais uma vez o detalhe da iluminação. Aqui mais um detalhe para vocês verem do piso, tá? Como o paisagismo é colocado, você tem uma vegetação arbutiva, né? A monotonia quebrada por essas aberturas também, onde aparece mais alguma vegetação. Piso de madeira, tá? Acho que nessa imagem dá para a gente ver alguns detalhes, né? Qual é o tamanho dessas madeiras, como que elas se encaixam com os diversos tipos de piso e vão criando esses patamares. Fica bem interessante também. Então, alguns artistas acabam utilizando essas superfícies, né, do espaço urbano para imprimir a sua arte, e isso também está muito relacionado com a dimensão de sentido, né, que vocês podem observar aí. Tanto os artistas como a natureza vão intervindo, né? Nessa imagem, vocês podem ver o ciclista, né? Em destaque aí. E aqui nós já vemos a primeira imagem, né? Tendo ao fundo ali o gasômetro, essa estrutura, que já é uma estrutura do novo projeto. É uma espécie de pavilhão de entrada. A gente observa o quê? Que ele é um elemento construtivo, mas que tem todo um cuidado de transparência, né? Ele é um espaço permeável, transparente, e que não configura aquela arquitetura fechada, trazendo assim para o ambiente uma possibilidade de um lugar para exposições, para receber as pessoas, mas sem ser uma coisa enclausurada ou fechada, tá? Observamos também aí a junção dos dois tipos de piso, né, concreto moldado em loco, e também o deck de madeira, que percorre grande parte dessa orla. Aqui nós temos uma bela visão, tá, dos caminhos que são desenhados ao longo dessa orla. Então, você tem esse piso de concreto puxado em loco. Observem também o detalhe da iluminação no piso, que é bastante interessante, né? E aí vocês veem, além das iluminações que são voltadas para esses bancos, para essas pessoas que estão aqui, observem que há uma outra escala de iluminação, tá? Aqui em cima. Tá com tela dividida, né? Deixa eu fazer assim para ficar melhor, tá? Então, ó, observem aqui em cima. Esse aqui é um poste para iluminar o ambiente de uma forma geral. Aqui você tem uma iluminação de piso, que vai iluminar todo esse caminho, tá? E aqui você tem uma iluminação voltada para iluminar na altura, né, do usuário. Até aí tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Ok. Vemos aí, mais uma vez, a continuidade desse piso, né? Observem, por exemplo, que a diferença de nível que existe lá na avenida, que está passando lá em cima, ela é vencida por esses degraus. E esses degraus, além de ter a função de descida, eles acabam também, gente, ter uma função de sentar, né? Eles acabam tendo uma função de banco. Então, é aí que as pessoas vão ficar sentadas para admirar o Rio Guaíba, para ver o pôr do sol,
né, para tomar o seu chimarrão ao longo desse caminho aí que é bastante interessante, tá? Aqui ao fundo, vocês podem ver esse elemento também, que ele é um elemento escultórico, que também cria um marco interessante na paisagem. Vou mostrar lá na frente para vocês uma outra foto que ele aparece. Tá? Então, aqui a gente tem grama, concreto, e aqui a gente tem um piso de pedra, tem um pouco de malha de aço aqui em cima, então é quase que um gabião, né? Com essa já chegada aqui no Rio Guaíba, né? Tem essa vantagem também, gente, do rio não ser tão poluído, né? Então, ó, uma coisa que eu queria mostrar aqui, um destaque, né? Você tem a área da ciclovia, e aqui a gente observa, ó, que esse piso, inicialmente ele foi pensado com a iluminação daquela de fibra ótica, mas, na realidade, ele acabou sendo feito de uma forma um pouco mais convencional, né? Nesse caso, eu estou chamando a atenção para esses ajustes que acabam acontecendo, né, do projeto para a realidade, tá? Essas pedras de granito empilhadas aí do lado esquerdo são esculturas, tá, de um artista. Eu sei porque foi eu que bati a foto e lá tem uma placa explicando essa escultura. A gente pode ver que tem uma vegetação aí que é uma vegetação nativa, tá? E tem também uma vegetação aí que é implantada, principalmente toda essa área aí de grama, tá? Então, esse momento aí da foto, a gente já estava no entardecer e aí a gente já tinha, né, algumas luzes que estavam acesas. Nesse outro trecho a gente vê uma faixa, né, onde são concentrados os equipamentos de ginástica. Nessa faixa a gente tem um piso de pissarra, né, um piso de terra com terra batida com pissarra, mantendo, né, garantindo a permeabilidade, né, dessas áreas. Observamos também a grama e observamos o concreto. Aqui, gente, uma vista de cima da área, essa imagem nós retiramos do site, tá? E observem como são criados espaços interessantes, né? Passarelas que fazem com que as pessoas tenham mais contato com o rio, esses bancos, né, que são os espaços de contemplação também muito interessantes. Olha só, bacana, né? Então, esse deck de madeira, ele meio que, em um certo momento, ele se transforma em um banco e volta a ser deck de madeira novamente. Essas passarelas, gente, elas têm uma característica de ter bastante transparência, como vocês estão observando aí. São umas passarelas em aço, e o grande objetivo, né, não é necessariamente atravessar de um lado para outro, até porque ela volta para o mesmo calçadão. Mas o grande objetivo aí é aproximar as pessoas do rio, né, proporcionar novos pontos de vista e proporcionar também novas formas de contato, tá? Observem o piso tátil, a junção desse piso de concreto com a área que está em verde, né, em grama. Aqui mais uma vista aérea que a gente pode observar também. Tá? Essa é uma área que tem um ponto de observação também bastante interessante lá na área. Isso aqui é aquela primeira área que eu mostrei para vocês, que é um pavilhão bastante transparente. Observem os desenhos dos caminhos, né? Como que esse desenho vai ficando em planta baixa. Tem o elemento que eu falei para vocês, gente. Esse elemento aí é um elemento também, né, que você vê que ele está aí na paisagem com a grande função de ser um marco,
uma escultura mesmo. Já tem até algumas intervenções aí. O acabamento é em aço cortem, né? Esse aço que ele já traz essa superfície, né? Com uma crosta de proteção já oxidada. E a gente vê como é que se dá essa junção, né? Como é que se dá esse encontro da orla do rio com a minha área, tá? De parque. Esse parque possibilita a interação, né, entre as pessoas nas mais diversas idades. A gente pode ver aí muito bem frequentado, a população vai mesmo para essa área. Isso que nessa época que eu tirei essas fotos, gente, o parque estava acabando de ser inaugurado. Vejam que lindo pôr do sol. Ó, nessa área aqui, por ter talvez uma profundidade, um desnível maior, é uma das áreas que a gente encontra aqui uma proteção, né? A gente poderia aqui estar falando sobre adequação, sobre sentido, né? Sobre uma série de coisas. Um pouco da paisagem, que vocês podem dar uma olhada. Aqui também mais uma visão do pôr do sol. Tem esse outro pavilhão aqui, gente, que funciona também como um mirante, né, na área. São construções relativamente pequenas, tá, gente? E sempre com muita transparência. O que a gente observa é que são espécies de pavilhões que, imagino eu, que possam abrigar futuras exposições, né, coisas desse tipo. Aqui, gente, temos uma outra imagem, tá? Também bem próxima, né? Aqui já a gente consegue visualizar lá. Esse elemento aqui, gente, ele é uma espécie de mirante. As pessoas podem andar por aqui, podem subir para cá e ficar aqui observando alguma coisa que queira. É bem interessante. Mais uma vista de cima da área do deck, com aquele escultor, com esse elemento escultural que é um mirante. Eu mostrei para vocês. E aqui, gente, eu achei bem interessante trazer para vocês, tá? Esse corte, porque esse corte é um corte que exemplifica bem a área do parque, para vocês começarem a enxergar também um pouco das possíveis similaridades aí com as áreas de vocês, né? Tá joia? E, enfim, eu queria trazer esse projeto exatamente para ir trazendo algumas ideias, né, algumas inspirações para vocês, tá? Alguém quer colocar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Alguém quer mostrar a praça, né, que pesquisou? André, só uma Oi, pergunta. Raíssa. A praça, tipo, a senhora vai querer o desenho, ou a senhora quer que a gente fale um pouco da história da praça também, ou só mostrar o desenho? Bom, nessa fase agora a gente está na fase mais de projeto mesmo, né? Então, é definir desenho. Tá, então eu quero mostrar o meu, por favor. Tá. Só um minutinho. Mas só uma pergunta, Raíssa. Você está falando em relação ao que você Oi. pesquisou ou a área que você está projetando? Não, é o que a senhora pediu pra gente desenhar, uma praça. Ah, tá. Tudo bem, Veja. tudo bem. Pode mostrar. Tá bom. É só entrar aqui pelo... Ah, deixa eu parar de apresentar. Ah, eu já parei. Ah, não, não parei. Espera só um minutinho. Eu tenho que clicar aqui e parar na minha apresentação. Pronto.
Eu vou entrar aqui pelo celular, só um segundo. Pelo computador. Dá pra ver? Sim, estamos vendo a sua tela, aí você vai colocar aí a imagem, né? André, eu fiz a praça dos voluntários, certo? A única coisa que eu botei foi só as cotas mesmo, pra escala de Certo, 250. E, assim, a praça eu achei ela bem bonita. Eu fui lá, já visitei. Meu trabalho passado da paisagem era de praça também, e acabei visitando ele com o meu grupo. E eu percebi certo. que, tipo, ele é bem arborizado. Eu achei bem dividido também, ó. Se você pode ver essas partes em azul, parece espelho d'água, né? Mas não é, são bancas. Bancas de jornal. Isso. Tá. O Castelo até comentou, né, que isso não era bom para uma praça. No caso, assim, a gente tinha comentado mais falando, Raíssa, de quiosques, né? E assim, a gente tem que observar, tem muito a ver, às vezes, com a tradição, né? E com o uso que já existe. O que que não é indicado? Você inserir num espaço que é para ser um espaço livre, você acabar inserindo, por exemplo, vários quiosques, né? Várias bancas que são áreas de comércio que acabam tomando o espaço livre. Uhum. Então, Sim. isso às vezes se torna uma coisa, digamos assim, contraditória, porque assim, se eu tenho comércio, tanto comércio ao meu redor, por que que eu preciso fazer mais espaço de comércio? Mas tem espaços que é diferente, por exemplo, a Praça lá do Ferreira, né? A Praça do Ferreira, as bancas de revista lá sempre foram tradicionais, né? Tem uma banca lá que é a banca do Bodinho, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Bodinho acho que já deve ter até morrido. É uma das bancas mais tradicionais e mais antigas da cidade, e tudo. Hoje em dia, a banca, né, principalmente aqui em Fortaleza, a banca de revistas, ela não é um equipamento assim muito comum da gente encontrar, né? Eu percebi isso, principalmente nos períodos que eu tive em São Paulo, essa última vez que eu morei lá no doutorado, que assim, o paulistano ele tem uma relação muito mais forte assim com a banca, né, de revista. A gente aqui Sim. não tem muito isso mesmo, né? E a tendência é realmente de não ter mais. Mas acredito eu que, já que essas bancas já estão aí há muito tempo, aí a situação é diferente, né? É bem diferente de uma situação onde agora eu estou fazendo um design, agora eu estou fazendo um projeto e vou inserir um equipamento que hoje em dia ele já é um equipamento que está meio em desuso, infelizmente, né? Não gostaria que fosse assim, mas a realidade é que é, né? Nesse caso aí, as bancas elas já existem, né? O que mais, Raíssa, que você queria falar aí sobre a área? Sim, aí essas partes em azul são as bancas, né? Quando eu visitei lá, eu percebi que, tipo assim, não era muito o que a galera ia fazer, sabe? O pessoal ia mesmo para ficar sentado nesses bancos, que Uhum, nesse espaço quadrado assim, são vários bancos, certo? Aí tem certo. muitas pessoas sentadas lá, eu acho que quem trabalha por lá e tem uma hora do almoço, quer relaxar, Uhum, quer tirar um tempo, assim, eu acho um espaço bem legal.
E esse do meio é uma estátua que fica. E é bem Você arborizado. lembra de eu quem achei é a essa estátua? Não, ó. Não cheguei a pesquisar muito sobre a praça, professora. Tá. Ah, já, eu tô colocando aqui tua pontuação, tá? Aí você fez com a Heloísa, com a Milene e com a Luana, né? Com a Luana o Isso. quê? E qual é o sobrenome? Porque tem duas, né? É Luana de Francesco. Qual? De Francesco. Ah, tá. Obrigada. André, Oi, Amanda. o desenho da praça é em grupo? Como? O desenho da praça é em grupo? Não, é individual. Ah, tá. Eu só estou perguntando o nome da equipe porque eu anotei aqui o nome das pessoas e para mim fica mais Por fácil equipe. encontrar pela equipe, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar mais alguma André, coisa? esse desenho da praça é para entregar, tipo, hoje para ti? Até a próxima aula a gente está aceitando que vocês mostrem, tá? Esse desenho, Tá certo, então. a ideia dele, Luísa, é para trazer mais uma dinâmica para a aula, né? Para a gente trocar umas ideias aqui sobre essas áreas. Então, isso faz com que a gente acabe conversando um pouco sobre o projeto, tá? Por isso, assim, tem algumas pessoas que estão me mandando no WhatsApp, querendo mandar a pesquisa por WhatsApp. Aí, assim, dessa forma, gente, não vale a pontuação, porque a pontuação é uma pontuação extra e ela é uma pontuação de participação, tá certo? Então, se você mandar por WhatsApp, não vai estar cumprindo o objetivo, que é exatamente a participação aqui na nossa sala virtual, tá? Ao mesmo tempo, é uma pontuação extra, de forma que os alunos que por algum motivo tiverem dificuldade com a internet ou não estejam conseguindo acessar, eles também não vão estar sendo prejudicados, tá? A gente, na Unifor, né, tem conversado bastante sobre isso, então, assim, quem tem o privilégio de ter uma boa conexão com a internet, de poder estar aqui na sala virtual, a gente fica muito contente, porque eu acho que é a forma que a gente mais aproveita, né, de tentar manter esse contato e tudo. Mas a gente também não pode prejudicar, né, quem não está conseguindo fazer essa conexão e também quer participar de alguma forma, tá bom? Professora, eu posso apresentar agora também? Pode sim, Natália. Tá dando para ver? Sim. Essa praça, ela é uma praça que tem em Londres, que fica como se fosse no coração de Londres, no centro. E o nome dela é Trafalgar, é tipo Praça Trafalgar Trafalgar. Square. Isso. Aí, o arquiteto, pelo que eu achei, o arquiteto, o nome dele é John Nash. Ela foi construída em 1820. E depois essas outras características da praça, tipo, essas duas fontes, a estátua foram sendo colocadas depois. Ela é muito visitada por turistas, ela é bem movimentada, até porque tem essas ruas que passam bem ao redor dela, e elas são movimentadas. Aí, essa estátua, ela é a estátua desse, eu acho que é coronel, ele era da guerra, que foi feita em homenagem a ele, a estátua de Nelson. Essa estátua tem 5 metros de altura e ela se tornou também um marco da cidade. A praça também é muito movimentada por causa da galeria, que é também um dos monumentos históricos da cidade que é sempre bem visitada. E acho que é isso. Aí na praça também tem essas duas fontes. E essa região aqui são várias escadarias que tem essa eu acho que valoriza também a arquitetura da galeria. E eu não peguei nenhuma foto, mas pelas fotos que eu vi, você consegue bem entender essa dimensão entre a galeria e a praça. Tem uma relação legal. Sim.
Tem uma característica interessante, né, aí, que é, se não me engano, tá? Essa praça está na beira do rio Tâmisa, né? Acredito eu. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Vamos ver aqui. Eu acho que ela está bem próxima do rio. Ela está um pouquinho próxima. Eu acho que é próximo, mas não é Não na é margem. bem na beira mesmo, mas a gente vai ter umas outras áreas verdes aqui. Estou com a tela aberta aqui, posso compartilhar aqui. Deixa eu... Compartilhar aqui com vocês, que eu acho que vale a pena a gente ter uma noção da proximidade que ela está, né, do rio. E é interessante que ela guarda o desenho da época, né, tinha essa influência aí bastante do desenho francês, né? Exatamente ela aqui. Então, você tem uma quadra, mais ou menos, que está separando aqui da margem do rio, tá? É interessante falar que o Richard Rogers, né, autor daquele livro que a gente estudou também, nesse semestre, o Cidades para um Pequeno Planeta, ele fez uma reforma por aqui, tá? Acho que talvez a reforma dele englobe essa área verde que está por aqui. Mas bem interessante também, né, gente? E que é uma praça com essa influência de desenho francês, né? E aí uma proximidade aí com a área do rio. Quer falar mais alguma coisa aí sobre a praça? Acho que não. Eu achei bem interessante a praça, principalmente a relação que ela tem com a arquitetura ao redor, né? Principalmente a galeria. Certo. Joia. Vou colocar aqui sua pontuação, tá joia? Gente, alguém mais quer mostrar alguma das praças que pesquisou, que estudou? Vou deixar de apresentar aqui para... Ok. Então tá, gente. Assim, vamos trazer mais coisa para a próxima aula, tá? Se vocês não tiverem mais muitas coisas para perguntar hoje, falta meia horinha para terminar o nosso tempo, mas eu iria sugerir, se alguém não quiser mostrar mais alguma coisa, que vocês aproveitassem, né, de alguma forma, esse encontro aqui da sala virtual para continuarem conversando com o projeto, né? Continuarem conversando entre si, que na verdade seria o que nós faríamos se nós estivéssemos em sala, né? A gente conversa, a gente sempre traz alguma novidade para a sala de aula, mas a gente deixa também um tempinho para vocês conversarem entre si. Eu sei que vocês têm várias outras disciplinas, tá? Que vocês devem estar bem cheios aí de trabalho, então é importante aproveitar esses momentos que vocês já estão aqui, quem está acompanhando, né? Quem está elaborando aí, aproveitar o momento para se encontrar e para conversar sobre o projeto, tá? Outra coisa que eu ia falar, gente, com relação à data, tá? Que algumas pessoas me perguntaram por WhatsApp. Essa data que nós estabelecemos, tá? Do dia 8, né, para a apresentação, como eu falei para vocês, a gente vai procurar seguir as mesmas regras do TCC, tá? Dessa vez a gente vai tentar realmente ficar mais rígido com relação aos 20 minutos, tá certo? Então,
Vamos tentar, em no máximo 2 aulas, conseguir fazer todas as apresentações para que eu possa dar o retorno para vocês, né? E tudo. Se alguém, tá, que vieram me perguntar, se alguém quiser apresentar o trabalho antes disso, professora, já estou com o meu trabalho pronto e já quero apresentar. Gente, se alguém quiser apresentar antes, tudo bem, tá? É só conversar comigo, a gente marca e faz aí a apresentação antes. Só não daria certo no dia 6. Por quê? Porque no dia 6 eu tenho muita banca, eu acho, tá? Mas eu vou ver direitinho os horários, aí eu converso com vocês. Mas era só para dizer isso, que eu acho que teve umas 2 pessoas que me mandaram mensagem perguntando isso. Então, se alguém tiver muito adiantado no trabalho e quiser mostrar antes, tá? Fica aí à vontade. Professora, Oi, Amanda. a senhora pensa em fazer orientação individual com os grupos do projeto? Gente, podemos fazer a orientação individual, mas o ideal é que ela seja nesse horário da aula, tá certo? Então, assim, se a gente estivesse lá na Unifor, em sala, essa orientação ela é feita nesse momento. Então, assim, na verdade, quem vai fazer a orientação é quem trouxer dúvidas para a sala virtual, né? Então, assim, embora as outras pessoas estejam presentes também, a minha orientação vai estar sendo individual para aquele grupo que está mostrando, né? Assim como acontece em sala. Em sala, se o professor está dando uma determinada orientação para um grupo, e se tiver alguém do outro grupo querendo se aproximar, querendo ver alguma coisa, isso é uma coisa super saudável, né? Nós não estamos tratando aqui de coisas que sejam pessoais, né? Os assuntos que nós estamos tratando aqui são assuntos acadêmicos, né? Os assuntos que eles interessam a todo mundo. Então, é o que eu sempre falo. Às vezes, quando uma pessoa me manda uma dúvida pelo WhatsApp, eu digo, gente, vamos trazer essa dúvida para a sala virtual, né? Porque, às vezes, você não sabe como isso ajuda imensamente uma pessoa de um outro grupo, de uma outra equipe que está travado ali, né? E outra coisa, vai tornar a nossa aula bem mais dinâmica, né? Torna a nossa aula, a gente consegue ter um aproveitamento bem melhor, tá, Amanda? Então, assim, respondendo a tua pergunta, a orientação pode ser feita individual, por equipe, mas nesse horário aqui, nesse nosso espaço, tá? Da sala de aula. E não vejo nenhum problema em ter pessoas que estão assistindo nesse momento. Acho até mais interessante, né? Mais produtivo nesse sentido, tá bom? Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Tá. Então, vamos aproveitar esses minutinhos finais, tá? Eu vou colocar aqui no chat, tá? As 2 referências de hoje, tá? Que foram Jaime Lerner, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa de urbanismo, que ele tem muitos projetos, tá? Jaime Lerner tem um site, né? Jaime Lerner Associados, que é o autor desse projeto, e o projeto que a gente viu hoje, que foi o projeto da Orla do Rio Guaíba, tá? Para quem quiser dar uma pesquisadinha, dar uma olhada. Então, ficam aí essas 2 referências da aula de hoje para vocês. Aproveitem esses minutinhos finais para continuarem reunidos, né? Para aproveitar esse momentinho aí para dar mais uma evolução no projeto, tá bom? E qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, nós estamos por aqui, tá bom? E tragam dúvidas para a sala de aula. Joia? Abraço virtual aí para vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.